Jeon Jong-gu sempre foi o centro das atenções, com os cabelos bagunçados, tatuagens e um olhar desafiador que fazia todos se afastarem. Ele era o tipo de cara que todos temiam, mas, ao mesmo tempo, arrancava suspiro das garotas por onde passava. Dominava os corredores do colégio com a mesma facilidade com que ignorava qualquer regra. O seu nome estava sempre associado a algum tipo de confusão. Não importava o que acontecesse, a imagem de garoto problema estava grudada nele, como uma segunda pele, e ele tinha orgulho disso. Park de mim, por outro lado, era o oposto. Seu lugar no colégio era atrás dos livros, longe dos olhares curiosos. Um garoto intelectual, quieto e inteligente, cujos dias eram marcados por uma rotina de estudos e por uma paz que ele cultivava, apesar de ser o alvo preferido das piadas no intervalo. Não que ele se importasse muito. Jimin sabia o que as pessoas pensavam dele, mas nunca se deixou abalar. Era uma pessoa introvertida, que preferia a companhia dos livros aos risos falsos de quem tentava fazer piada com a sua aparência ou com seu jeito de ser. A verdade é que ele não se importava com a opinião dos outros, até que Jong-gu entrou em sua vida de uma forma inesperada. O que ninguém sabia era que por trás da fachada de bad boy, Jong-gu carregava mais do que o mundo imaginava. Um segredo, uma dor, uma luta que ele escondia de todos, até de si mesmo. Já havia se acostumado a viver assim, com o peso da própria imagem e o medo de ser vulnerável. E ele tinha uma razão para isso. Seu pai. Um homem frio e rígido que sempre esperou que Jong-gu fosse uma cópia de si. Um filho que obedecesse suas ordens e jamais demonstrasse fraqueza diante de ninguém. Jimin também enfrentava suas próprias batalhas. As piadas do colégio já não atingiam como antes, mas havia algo com o qual ainda não sabia lidar: sua própria identidade. Entre livros e tarefas, ele se escondia de um mundo que não o enxergou de verdade. E, no fundo, sabia que havia mais nele do que o nerd que todos conheciam. Foi assim que, em um dia qualquer, seus mundos colidiram. Era uma tarde de sexta-feira. Jimin saía da biblioteca quando, sem querer, esbarrou em alguém no corredor. Levantou a cabeça e seus olhos cruzaram com os de Jong-gu por um instante, antes que ele desviasse o olhar rapidamente, encarando o chão, tentando evitar qualquer contato. Cuidado por onde anda, nerd, disse Jong-gu, a voz baixa e carregada de desdém. Mas algo naquele tom parecia não ser genuíno. Em silêncio, Jimin agachou-se para pegar os livros que haviam caído, tentando ignorar o sarcasmo. Mas o que aconteceu depois foi o que mudou tudo. Jong-gu, que já estava prestes a se afastar, hesitou. Virou-se novamente, observando Jimin de um jeito diferente. Você não vai me agradecer por ter desviado do seu caminho? Perguntou, mas seu tom já não era de provocação. Era algo mais suave, como se ele realmente quisesse que Jimin reagisse, que fizesse alguma coisa, qualquer coisa. Mesmo com a insegurança que o dominava, Jimin levantou os olhos. Não devo nada a você, Jong-gu. E foi naquele momento, em um simples jogo de palavras, que algo começou a mudar. Os olhares se cruzaram novamente e, dessa vez, com mais intensidade. Jong-gu não esperava por aquilo. Não esperava que o nerd o encarasse com tanta certeza. Como se enxergasse através dele. E, talvez, por um breve segundo, ele se sentiu exposto. Vulnerável de uma forma que não gostava de sentir. Jimin, por outro lado, também sentiu algo. Não sabia exatamente o que era, mas havia uma certeza incômoda crescendo em seu peito. Aquele garoto, por trás de toda a atitude, era mais complexo do que um simples rótulo que carregava. Naquele instante, algo entre os dois mudou. Ainda que nenhum dos dois soubesse exatamente o que, só sabiam que, a partir dali, suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de uma forma inesperada. Mas, antes que pudesse dar o primeiro passo, Jong-gu sentiu uma mão pesada pousar sobre seu ombro, fazendo virar bruscamente. Jong-gu, o que você tá fazendo aqui parado? Era Yoongi, seu amigo, com um sorriso travesso no rosto. Mas o olhar que ele trocou com Jimin foi algo que Jong-gu não conseguiu decifrar. O coração de Jimin bateu mais rápido, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele não sabia o que, mas a sensação era clara. Algo maior estava por vir. Jong-gu lançou um último olhar para Jimin, e sem dizer mais nada, se afastou ao lado de Yoongi. Mas o peso daquela troca ficou no ar, como uma promessa não dita. Algo havia mudado. Mas o que? Exatamente, ninguém sabia. Jimin ficou ali parado por alguns segundos, como se ainda pudesse sentir o olhar de Jong-gu sobre si. Respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Mas a sensação persistia. Algo tinha se deslocado dentro dele, como se uma engrenagem tivesse começado a girar em outra direção. Ele ajeitou os livros contra o peito e retomou o caminho. Os passos mais lentos do que antes,
Pela primeira vez, não conseguia se concentrar no que ainda precisava estudar naquela noite. Só conseguia pensar nos olhos escuros, que o haviam encarado como ninguém jamais fez. Do outro lado do corredor, Jong-gu andava em silêncio ao lado de Yonggi, mas sua mente ainda estava presa naquele breve momento. Na forma como Jimin o enfrentou, sem medo. Era só um nerd, pensou. Mas por quê? Então, aquele olhar continuou queimando em sua memória. Talvez Jimin não fosse só um nerd. E talvez ele não fosse só um bad boy. Ainda era cedo demais para entender o que aquilo significava. Mas uma coisa era certa, é que nenhum dos dois sairia daquela troca do mesmo jeito que entrou.